Glória ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, o verso de número 9. Diz assim o texto: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero repetir aqui a última parte desse texto que diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observe que depois desta grande declaração de propriedade, de pertencimento que Pedro faz da igreja aqui, ele coloca, ele liga a uma responsabilidade, a responsabilidade da grande comissão, para que anuncieis. Então a igreja ela tem uma grande tarefa. Hoje é um culto de missões, todos os irmãos já estão balizados no conhecimento da obra missionária, da importância, da urgência de se fazer missões. É importante, e eu creio que a igreja está bem disciplinada, a igreja de Imperatriz está bem disciplinada neste aspecto. Se tem alguém que ainda não contribui com missões, não é por falta de conhecimento. Da mesma forma que a gente prega o evangelho, prega, muitas pessoas ouvem centenas de vezes e nunca confessam a Jesus. A obra missionária da mesma forma, a gente fala de missões, fala, tem irmãos que ouviram centenas de vezes sobre a obra missionária e sua urgência, mas mesmo assim acham que não é urgente ou acham que não tem condições de fazer, tá? Eu não sei qual é o mais prejudicial, é achar que não é urgente ou achar que não tem condições de fazer, porque diante dessas duas desculpas, certamente não haverá, certamente não haverá compreensão, aceitação da parte de Cristo sobre essa inércia de não fazer missões. Mas vamos ao nosso contexto. Antes de entrarmos nesse texto do capítulo 2, verso 9 de Pedro, vamos fazer uma pequena retrospectiva lá do Antigo Testamento. No livro do Gênesis, no capítulo 12, ali nos 3 primeiros versículos, você vai encontrar Deus encontrando Abraão. Deus encontra Abraão e ele chama Abraão e ele faz um desafio a Abraão. Ele separa Abraão do meio da sua parentela, do meio do seu povo, da sua cultura, da sua religiosidade, e ele dá um grande desafio para Abraão. Que desafio ele dá a Abraão? Ser diferente, ser santo, ser separado, andar na presença de Deus, se esforçar para fazer a vontade de Deus. Abraão então aceita aquele desafio e começa então a execução de um grande projeto. Através de Abraão, Deus colocaria em plano o projeto de redenção da humanidade. E passou-se os tempos, como você sabe, até chegar em Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa feita lá no Gênesis, quando Deus promete que da semente da mulher viria alguém, ou que esmagaria a cabeça da serpente. Deus usa Abraão para trazer esse projeto, para executar esse projeto. É tanto que todos os ritos da lei, os sacrifícios, as ordenanças, elas todas apontavam para Jesus, elas apontavam para Cristo. Inclusive a Páscoa apontava para Cristo. Jesus, ele foi o cumprimento de todo este plano redentivo de Deus para a humanidade.
Jesus, ele declarou-se: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou a porta. Ele disse: eu sou o pão. Ele disse: eu sou a água. Ele disse: eu sou a vida. Ele disse: eu sou a salvação. Ele disse: eu sou o perdão. Ele disse: eu sou a misericórdia. Quando eu digo ele disse, nem todas as palavras ele disse com palavras, mas ele as disse, muitas delas com atitudes, com gestos, com ações. Jesus, ele executou, ele cumpriu o plano do Pai, o plano redentivo do Pai. E aonde entra, pastor, este versículo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vocês sabem, Jesus, o próprio evangelista João, lá no capítulo 1, ele afirma que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, não é verdade? E lá no verso 12 do capítulo 1, ele diz que é dado o direito de ser feito filho de Deus a todo aquele que crê no unigênito, no Filho de Deus. Aleluia. Então, queridos, quando Pedro ele faz essa afirmação, ele está dizendo que a igreja é a continuação deste plano. Cristo, ele executou o plano da salvação, o plano da redenção no Calvário. Ele já pagou o preço do nosso pecado lá na cruz do Calvário. E ele deu essa tarefa à igreja agora. Essa tarefa agora não era de Israel, ela é da igreja de Deus. E Pedro está fazendo aqui essa reafirmação deste grande chamado, da grande comissão que nós encontramos nos últimos versículos de Mateus, nos últimos versículos de Marcos, por exemplo. A grande comissão, a grande ordenança de Jesus de levar a palavra, de dar continuidade ao Evangelho, à pregação do Evangelho a todas as nações. Quando nós lemos esse texto, geralmente a gente se apega só a essa condição de pertencimento que Pedro ele faz questão de exaltar aqui no texto. É como se estivesse em caixa alta, é como se estivesse em negrito, quando ele diz: mas vós sois a geração eleita. Isso dá-se uma sensação de orgulho para nós. Eu sou a igreja, então eu sou essa geração eleita. Aí ele continua: o sacerdócio real. E aí isso dá uma sensação de orgulho e pertencimento ainda maior, porque sacerdócio, querido, além de ser importante, é algo sacro, é algo que se aproxima de Deus. Ao sacerdote era dada a tarefa de representar o povo diante de Deus, de ser o intercessor do povo diante de Deus. E essa tarefa é dada agora a mim e a você. E ele continua dizendo: nação santa. Que coisa maravilhosa ser chamado de nação santa. Isso é muito bom. Então Pedro, ele faz questão de enaltecer essa condição de pertencimento que a igreja tem do Senhor Jesus. Só que ele, nessa sequência, ele explica a função, a finalidade desse pertencimento. Ele diz que o Senhor nos adquiriu. Nós fomos adquiridos. Adquiridos por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Lá no Apocalipse está escrito, na visão de João, que é declarado que Cristo comprou para Deus povos, gente de todos os povos, línguas, tribos e nações. Aleluia. Então é com o seu sangue do Calvário que Jesus nos adquiriu para Deus. Nós somos sim pertencentes a Deus, somos sim essa geração eleita, nós somos eleita por Cristo, nós somos sim esse sacerdócio real. Aleluia. Através de nós a presença de Deus é estabelecida na terra, através da igreja a presença de Deus é difundida na sociedade. Nós somos sim nação eleita, aliás, nação santa. Nós vivemos uma vida de santidade diante do Senhor, diante do mundo, diante da sociedade. Nós somos diferentes. Não é à toa que nós somos chamados de antiquado de vez em quando. Se bem que a igreja está, de uma certa forma, tão moderna
que quase não está mais sendo taxada de quadrada, né? De antiquada, está tão moderno, em algumas situações fica até difícil de a gente diferenciar, mas nós somos essa nação santa, está no nosso DNA, precisa estar na nossa identidade também, aleluia. Não pode estar só no DNA, precisa estar na identidade. Aquilo que está no DNA, ele precisa ser estereotipado para que os outros percebam em nós, aleluia. Porque nós temos uma grande tarefa. Fazer missões é a tarefa da igreja. Mas antes da igreja estar preparada para fazer missões, ela precisa ser sal da terra e luz do mundo. Não dá para a igreja fazer missões sem ser sal e sem ser luz. Esta é a primeira tarefa da igreja, aleluia. É por isso que nós somos aqui chamados de nação santa. Precisamos ser sal e precisamos ser luz. E como é que a gente é sal e como é que a gente é luz? É fazendo a diferença neste mundo, é andando na contramão do mundo, é obedecendo fielmente a palavra de Deus, é tendo a Bíblia como a nossa principal regra de fé e prática, aleluia. É acendendo a lamparina para meditar na palavra de Deus de maneira, com o coração quebrantado e com o espírito contrito. Tem uma filosofia por aí tentando convencer as pessoas de que os mandamentos da igreja são mais importantes do que as escrituras, que foi a igreja quem fez a Bíblia, então a igreja é maior do que a Bíblia. Isso é uma mentira de Satanás. Antes da igreja ser igreja, a palavra de Deus já era a palavra de Deus, aleluia. E a igreja só é igreja por causa da palavra, a palavra encarnada, Jesus. Ele disse que sobre si edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E depois ele deixa através do seu Espírito a palavra escrita como norte para a igreja. Ela é a nossa base de doutrina, de fé, de prática, a palavra de Deus, aleluia. Então, queridos, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, e nós fomos adquiridos pelo sangue de Cristo para anunciar as verdades ou as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem era você outrora? Faça aí uma pequena retrospectiva. Como você vivia? Como te ensinaram na tradição dos teus pais, na cultura familiar de onde você veio? E quem é você agora? Como Deus habita no teu ser, como a palavra de Deus queima a tua alma. Lembre-se disso. Tem milhares de pessoas na mesma situação que outrora você vivia, aguardando que você anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma grande tarefa bem nítida lá em Mateus 28 e também lá em Marcos capítulo 16, no final desses evangelhos, Jesus lembrando, incumbindo, responsabilizando a sua igreja da tarefa de evangelizar. E observe que lá em Atos, no capítulo de número 1 e versículo de número 8, Jesus agora já ressurreto, não ainda glorificado, mas ressurreto, aleluia, ele dá a severa igreja mais uma vez, e ele diz que a igreja seria testemunha dele perto e longe, não seria só perto. Algumas pessoas que tentam desencorajar a igreja da responsabilidade das missões transculturais afirmam assim: a gente tem tanta gente para evangelizar aqui na nossa cidade, no nosso estado, por que gastar tanto dinheiro enviando missionários para o exterior?
Eu já ouvi essa informação, essa argumentação várias vezes, de pessoas da igreja inclusive, ou de líderes, dado como entendidos, intelectuais. Mas a palavra de Deus ela é bem clara, queridos. Jesus exige que nós sejamos testemunhas dele, sim, começando em Jerusalém. Isso significa começando na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, porque é importante, aliás, é indispensável que a gente comece fazendo missões no nosso meio social. É por isso que Jesus diz, começando em Jerusalém, começando por Jerusalém, e depois ele diz pela Judéia. Ele está falando dos arredores de Jerusalém, ele está falando das regiões ainda dentro do país, da circunvizinhança, e depois ele fala de terras estrangeiras, de terras que eram discriminadas pelos judeus, e depois ele fala até os confins da terra. Isso nos revela uma grande lição. A responsabilidade da igreja é fazer missões no meio social. Nós precisamos ser conhecidos como igreja. Nós precisamos ser tratados pelo mundo como igreja. Se não respeitado, mas pelo menos tratado como igreja. Quer com respeito, quer com deboche. As pessoas precisam saber que você é crente, que você é diferente. As pessoas precisam saber que você não senta na roda dos escarnecedores lá na faculdade, lá no seu trabalho, porque você é diferente. Elas podem até não te respeitar como crente, mas elas precisam reconhecer que você é crente. Por que eu estou dizendo pode até não te respeitar? Porque nem sempre as pessoas vão te respeitar. A maioria vão te respeitar, vão te chamar de irmão, vão mudar de assunto quando você chegar. Mas tem umas que serão instrumentos de Satanás para te desafiar e tentar te envergonhar, tentar te calar. E você precisa ser firme, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante da afronta do decreto do rei Nabucodonosor. Firme. Os nossos princípios cristãos, bíblicos, não são negociáveis. Então seja firme e fuja da aparência do mal. Aleluia. E depois nós precisamos investir, queridos, nos nossos compatriotas, nos preocupar com as nossas nações, com os povos que estão dentro do nosso território. Assim como Samaria estava dentro do território de Israel e era considerada estrangeiros. Eu creio que todos aqui sabem a origem de Samaria, porque os samaritanos eram afastados, desligados dos judeus. Samaria era a capital do reino das 12 tribos, das 10 tribos e meias do reino de Israel. E vocês conhecem, lendo crônicas, lendo reis, lendo Samuel, o histórico de Samaria, da idolatria, da desobediência, até que veio o rei da Síria e dissipou e dissolveu o reino de Israel e levou cativo aqueles que sobraram de Samaria e enviou para Samaria povos de diversas províncias do reino de Babilônia, da Síria, e povoaram aquelas regiões. E aquelas pessoas começaram a ser destruídas por feras. E alguém disse: olha, o Deus daquela nação está destruindo as pessoas, porque elas não estão adorando o Deus daquela nação. O Deus daquela nação é terrível. E então o rei mandou sacerdotes de volta para a cidade de Samaria, que estabelecesse ali o culto ao Deus de Israel, para que as feras fossem aplacadas, e aquelas nações estrangeiras que ali começaram a habitar, passaram então a conhecer o Deus de Israel, passaram então a ser evangelizada sobre o Deus de Israel.
Quando você ler aquela história da mulher samaritana lá à beira do poço Jacó, você vai perceber que havia um grande antagonismo entre os samaritanos e os judeus. Quando volta do exílio, Zorobabel traz, depois tem aquelas levas de volta de judeus, eles não se misturaram com os samaritanos. Inclusive os samaritanos que ali estavam foram uma grande pedra no sapato dos judeus que estavam reconstruindo o templo. Inclusive Tobias e Sambalate eram autoridades dessa região de Samaria. Por isso os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os judeus consideravam os samaritanos impuros. Mas Jesus, ele fez questão de incumbir a igreja de cuidar de Samaria. Jesus incumbe a igreja de cuidar daquilo que a sociedade julga impuro. A igreja precisa entrar nos prostíbulos, a igreja precisa entrar nas bocas de fumo, a igreja precisa entrar lá no território das facções. Às vezes a gente quer que Deus envie outro. Não, nós somos a igreja, nós precisamos entrar nesta seara como nação santa, é claro, sendo sal e luz, mas precisamos ganhar Samaria, queridos. É um território discriminado que está entre nós, e a gente tenta evitá-lo a qualquer custo. Nós precisamos chegar nos moradores de rua. É a Samaria que está ao nosso alcance. Nós não podemos fechar os olhos, mas nós também não podemos ficar só até Samaria. Nós precisamos atravessar as fronteiras e ir até os confins da terra. É por isso que há 33 anos a igreja de Imperatriz é pressurizada por esta ação do Espírito Santo para as missões transculturais. Começou pela Venezuela, depois Bolívia, México, e foi se ampliando. Hoje nós estamos em 35, se eu não me engano, 37 nações. O pastor Raul citou dias atrás. Foi incluída mais 2 nações no currículo da SEMAD, nossa Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de Imperatriz. É uma tarefa da igreja, ser igreja aqui na Betel, no Jardim São Luís, aqui no Ministério de Filadélfia, em Imperatriz, em João Lisboa, em São Paulo, lá nos ribeirinhos, lá na Ilha de Marajó, lá nos indígenas, como foi citado aqui, nos Guajajara, em todas as etnias do nosso país. Mas também é tarefa da igreja alcançar aqueles que estão do outro lado das fronteiras. Os confins da terra esperam pela igreja da nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja nunca esteve tão preparada como está na nossa geração para alcançar o mundo, queridos. A igreja nunca teve tantos meios para alcançar as nações, irmão Zanira, como a nossa geração. Se você for fazer uma retrospectiva entre a geração de João, de Pedro, a geração de Martinho Lutero e a geração do século 21, você concordará comigo que a nossa geração é a geração que dispõe de maior número de meios para alcançar as nações. E por que nós não estamos conseguindo alcançar as nações? Porque está faltando foco. Está faltando foco na responsabilidade da igreja. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, mas está prestes a perder para o islamismo, porque o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, e eles têm estratégias muito mais eficientes do que as nossas. A Europa inteira está sendo islamizada. Metade dos habitantes da Holanda
se não mais em breve já serão muçulmanos. Cerca de 30% da população francesa já são muçulmanos. Quase 40% do exército russo são muçulmanos. Eles têm estratégia e um objetivo de ganhar o mundo. Qual está sendo a tua estratégia? Ah, pastor, esse negócio de missões, eu não tenho condições, eu ganho pouco, só ganho um salário mínimo. Eu nem tenho renda, pastor, eu sou diarista, não dá para mim fazer missões. Amados, faça um propósito com Deus. Ser mantenedor da obra missionária é como ser dizimista também. Você já viu aquele dizimista que diz assim: pastor, meu maior sonho é dizimar, mas na situação que eu estou hoje para dizimar, eu passo fome. Dízimo é 10%. Pastor, eu ganho tão pouco que se eu dizimar vai fazer falta. O que Jesus diz lá na palavra dos talentos? No pouco foste fiéis, no muito te colocarei. Então faça propósito com Deus nas missões também. Comece com pouco. Paulo nos orienta: contribuir conforme a nossa renda, conforme o nosso poder financeiro. Agora é uma questão de atitude, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É um grande desafio para a igreja. A igreja, queridas e queridos, a avaliação do crescimento teológico, espiritual de uma igreja é avaliada pela preocupação dela e o comprometimento dela com as missões, com a obra missionária, com o nosso chamado. Então vamos evangelizar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e Ele declarou que Ele é a única porta, que Ele é o único caminho. E nós temos praticamente metade da população da terra que não conhece Jesus. Deus conta comigo e Deus conta com você. Vamos nos preocupar com missões, vamos conversar mais entre nós sobre missões, falar de missões. Quando você ouvir alguém falando mal de missões, falando mal de uma agência missionária, acreditando em mentiras do diabo contra a obra missionária, demova essa pessoa dessa ideia e defenda a obra missionária. Defenda a obra missionária. Saiu uma carta aí enviada por uma pessoa com a índole muito má, apesar de ser do meio cristão, denegrindo a imagem da SEMAD do pastor Ramos meses atrás. E você acredita que muitos crentes adoeceram por causa daquela mentira? Porque ali dizia que na SEMAD entrava milhões e que o Ramos era um grande corrupto, consumindo o dinheiro das missões. Deixa eu dizer para você que o pastor Ramos não tira R$1 de salário da missão até hoje, desde que ele assumiu a Secretaria Executiva de Missões. Ele é um empresário que Deus tem tido misericórdia e abençoado a esposa dele para cuidar das empresas, e ele tem dedicado a sua vida inteira à obra missionária, queridos. Eu não conheço um homem mais voluntário do que o pastor Ramos na obra missionária, um homem mais apaixonado do que o pastor Ramos para ganhar almas para o Senhor, para investir em missões, para pastorear missionários. Ele não se aquieta. Agora mesmo vai para o Senegal. Quando chegar do Senegal, vai para a Bolívia. Tudo em torno de missões, apaixonado por missões. Então, quando você ouvir alguma mentira de Satanás, não dê crédito
e pelo contrário, tente desconstruir qualquer acusação, porque a obra de Cristo, por mais que milhares se levantem, ela continuará sendo vitoriosa e alcançando corações perto e longe, resgatando as almas da condenação eterna. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha de paixão pela obra missionária.